Quero saudar a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos neste lugar. Sintam-se à vontade na casa de Deus. Eu tenho uma palavra da parte de Deus. Nós sabemos que o Evangelho, ele é simples, né? Ele é puro e simples. Então eu tenho uma palavra pura e simples de Deus. Eu sei que você já ouviu alguma coisa a respeito disso, né? Nada é novidade, mas a palavra de Deus também fala que ela não volta vazia. Então que você possa estar atento naquilo que o Senhor Deus quer falar conosco nesta noite. Para quem costuma anotar, o título dessa ministração é Cristão Destaque. Cristão Destaque. Eu quero usar um texto, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7 na NVI, que diz assim: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Amados, em algumas igrejas, em algumas empresas, né, em alguns locais, talvez você já viu ali um cartaz, né, com uma fotografia do funcionário destaque do mês. Não sei se você já viu isso, mas em alguns supermercados, em algumas empresas, eles costumam fazer isso, né, para motivar. Eles olham, né, e colocam o funcionário destaque do mês, aquele que se esforçou bastante, aquele que fez tudo que tinha que fazer. E ali está ele recebendo, entre aspas, uma premiação como o funcionário destaque do mês e talvez também até do ano. Mas na igreja nós não fizemos cartaz de cristão destaque, né? Não tem isso, né? Nós não fizemos isso. Não existe ali o cristão destaque do mês, para nós entendermos que não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Jesus, ele já fez por nós ali na cruz. Por isso nós não precisamos desse cartaz destaque. Mas Paulo, quando ele escreve aqui esse texto, essa carta aos Coríntios, né, Paulo, ele está incentivando a nós sermos um outro tipo de cristão, um cristão destaque. E ele usa uma igreja, né, usa a igreja de Corinto como um exemplo. Paulo está falando aos cristãos da Macedônia, mas ele usa também a igreja de Corinto como um exemplo de destaque. E no capítulo 1 de 1 Coríntios, do 4 ao 7, diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhe foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda a palavra e em todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o Senhor Jesus Cristo seja revelado. Paulo disse que nessa igreja não faltava nada. Essa igreja, ela tinha tudo. Mas eu creio que hoje ainda nós precisamos, né, nos destacar em algumas coisas. Eu quero falar nessa noite 3 coisinhas que o Senhor colocou no meu coração, que nós precisamos nos destacar. São coisas pertencentes a Deus. Amém? Que eu e você nessa noite saiamos daqui entendendo que nós temos ainda alguma coisa para nos destacar. Mas que nós não venhamos a fazer isso como esforço ou para obter algo de Deus, mas que seja isso em nossas vidas, né, algo contínuo. Amém, meus queridos? Então eu quero falar a respeito de algumas coisas que nós precisamos ser destaque. Existem, né, em algumas pessoas, algo que se destacam, né, que são notórias por algumas coisas que ela faz normalmente. Por isso que eu falo que nós não devemos nos destacar se esforçando muito para fazer, porque alguns de nós aqui, né, alguns de nós, ou a grande maioria, sempre se destacam em alguma coisa e ela não faz muita força. É normal
para ela se destacar em algo. Eu não quero usar exemplo aqui, eu quero usar um exemplo, mas não quero usar nome, né? Talvez você vá olhar um para o outro assim, é aquela pessoa. Mas é só para você entender. Por exemplo, se nós vamos viajar com certa pessoa, né, nós não passamos fome, porque sempre essa pessoa ela tem uma coisinha para comer, uma coisinha para beber. Se nós olharmos para uma outra pessoa, aquela pessoa, ela é brincalhona, né? Ela é alegre. Se nós olharmos para uma outra pessoa do nosso lado, ela é atenciosa, ela está sempre pronta para ajudar. Olhamos para uma outra pessoa, talvez ela tenha um pouquinho a cara meio aqui amarrada, é o destaque dela. Se a gente olhar para uma outra pessoa, o nome dela é trabalho, o sobrenome é hora extra, né? E assim nós vamos caminhando. Olha para outra pessoa, estou cansado. Uma outra pessoa, ela tem um abraço diferente, tem um beijo, como se diz, estalado, né? E tem outro que é certinho, outro é quietinho, e assim por diante. São coisas que se destacam na pessoa, sem que ela se esforce para isso. Amém? Tudo isso é bom, né? Mas nós precisamos, como eu falei, ser reconhecido, ser um cristão de destaque em 3 áreas que eu vou falar aqui. E a primeira, meus queridos, é a palavra e pregação. Palavra de Deus e pregação. Se puder voltar ali, 2 Coríntios 8:7, depois eu leio o outro texto. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra e no conhecimento. Na palavra. Eu estou me baseando nesse texto aqui, que fala que nós devemos ser destaque na palavra, e eu acrescentei também a pregação. E o texto que eu quero usar para esse primeiro tópico, que é a palavra e a pregação, está em Romanos capítulo 10, do 13 ao 17. Então esses 3 pontos que eu vou ministrar, ele está baseado em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7 na NVI. Romanos 10, capítulo 13 ao 17, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formoso os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Logo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Que texto maravilhoso, não é, meus queridos? Paulo está ensinando que nós devemos se destacar pela palavra de Deus, se destacar pela pregação da palavra. Não estou dizendo que você precisa ser um pregador, mas que você, quando falar com alguém, que você esteja falando também a palavra, esteja falando aquilo que é de Deus. Amados, esse texto aqui, ele contribui muito para as nossas vidas, né? O que nós ouvimos repetidamente influencia naquilo que nós iremos nos tornar. Aquilo que você ouve repetidamente influencia naquilo que eu e você vamos nos tornar. Se você ouve somente manchetes ruins, notícias ruins, ficar somente ouvindo má notícia, o que você vai falar? Como que você vai se tornar? Um agente de má notícia? E aqui, quando diz que nós devemos ter a palavra e pregação, são as boas novas do Evangelho, é a palavra de Deus. Se você ouvir boas notícias, você vai falar também, você vai ter a mensagem das boas notícias. E nós precisamos falar da palavra de Deus, precisamos falar da palavra de fé. Eu volto a repetir: o que ouvimos repetidamente, isso vai nos influenciar naquilo que nós nos tornaremos. O que você tem ouvido?
No seu tempo, o que você mais ouve? Na sua casa, onde você está, o que você mais ouve? Notícias ruins ou notícias boas? Palavra de Deus ou qualquer palavra, lançada ao vento? Na realidade, meus queridos, essa palavra que eu estou falando, essa pregação da palavra, ela deveria ser o combustível das nossas vidas. Na realidade, ela é o combustível das nossas vidas. É a palavra de Deus, é a Bíblia, é aquilo que foi deixado para nós como um manual. E isso nós devemos pregar, devemos falar. Esse deveria ser o destaque do cristão. Tanto que Paulo, ele coloca ali, que vocês devem se destacar, vocês devem ser notados, deve ser notória em sua vida a palavra de Deus, a pregação também da palavra de Deus. Eu digo que você não precisa falar com eloquência da palavra de Deus, mas falar daquilo que você já sabe, falar daquilo que você já aprendeu. Nós sempre falamos o pouco que você sabe, ou muito, mas o pouco só que você sabe é muito para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Você tem muito para falar de Deus para as pessoas. Então não fique falando coisas ruins, não fique dando más notícias. Dê boas notícias, dê boas novas. Amém, meus queridos? Quando nós estudamos a palavra de Deus e quando vem à mente a Bíblia como palavra de Deus, nós devemos ter dois conceitos, pelo menos, a respeito de palavra de Deus. Palavra escrita, certo? Palavra escrita, Bíblia. Eu não sei pregar, eu não sei falar de Jesus, mas você sabe ler. Então você pode ler a palavra de Deus, porque nesse texto a palavra de Deus também, ela é a Bíblia. Tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que foi escrito na palavra de Deus para o nosso ensino foi escrito. Valendo a palavra de Deus, que você vai ver que existe ali um manual, existe ali um roteiro para a sua vida. E o outro conceito que nós temos aqui, de palavra, quando vem à mente a Bíblia, é a palavra personificada, ou seja, Jesus, porque Jesus, Ele é a palavra. Jesus, Ele é a palavra. O texto de João fala que o verbo se tornou carne. O verbo era Jesus, o verbo é a palavra. Então fale também dessa palavra personificada que é o Senhor Jesus. E a palavra que nós devemos falar é a palavra da verdade. Não palavras de mentiras, não heresias, mas a palavra da verdade precisa estar entre nós. E a única palavra da verdade está contida na Bíblia. Ali estão as palavras verdadeiras. A palavra da verdade precisa estar em nós. Muitas pessoas, elas leem a Bíblia através de nós. Eu e você muitas vezes somos a Bíblia que o teu vizinho lê, que o teu amigo lê. Nós somos esta Bíblia. O que o nosso vizinho, o que o nosso amigo, aquele que está ao nosso lado, ele está lendo? Muitas vezes a única Bíblia que ele lê é o nosso exemplo, é aquilo que nós fizemos, é aquilo que nós falamos. Amém, meus queridos? Precisamos caminhar, precisamos avançar. O que precisa ser falado, o que precisa ser pregado realmente é a palavra de Deus, não a dos homens. É claro que o nosso testemunho, ele vale bastante. Aquilo que eu falo também é bom. Mas o mais importante é nós falarmos a palavra de Deus. É muito importante quando nós estivermos orando, orar também a palavra de Deus. Veja um texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. 1 Coríntios 2, 4 diz assim: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Se você analisar esse texto, a nossa palavra humana, de sabedoria humana, não tem muita influência. O que tem influência é a palavra que vem do Espírito Santo de Deus. Esta é a palavra. Ela diz que nós devemos ter essa palavra em demonstração de espírito e de poder.
Muitos necessitam ouvir aquilo que nós temos, mas a palavra que interessa mesmo é a palavra que nós recebemos através da Bíblia e através do Espírito Santo de Deus. Nós temos falado de que a palavra, ela tem poder de criação. Amém? A palavra, ela tem poder de criação. Deus criou, né, o mundo através da palavra. Então nós também podemos criar através da palavra. Aquilo que nós falamos, ela exerce um poder muito grande, meus amados, você sabe disso. Então nós temos que declarar palavras que são agradáveis. Você tem condição de criar através da palavra. Nós podemos criar através das nossas declarações. Então nós temos que cuidar muito daquilo que nós falamos. Aquilo que nós falamos, nós precisamos ter um cuidado muito grande. Se você disser para si mesmo que você não é nada, o diabo vai ouvir isso e vai colocar na sua mente que você realmente não é nada. Mas se você disser que você é muito importante para Deus, e você é, isto você vai se tornar. Amém? Nós precisamos entender isto. Leia a palavra, declare a palavra, pregue a palavra. Tenha o hábito, tenha a disciplina de ler a palavra de Deus, de estudar um pouquinho a palavra de Deus. Como se diz, comece pouco, comece com pouquinho tempo, mas comece hoje, não deixe para amanhã. E tenha essa disciplina de ler diariamente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é alimento espiritual. Assim como nós necessitamos o nosso alimento secular, o arrozinho com feijão para se manter em pé, a palavra de Deus também, ela vai nos deixar manter em pé. Ela é alimento para as nossas vidas. Amém, meus queridos? Comece a ler a palavra de Deus, né? Comece com um pouquinho de tempo, talvez 5 minutos para você começar já está bom, mas se você puder, comece com 10, vai para 11, para 12, quando chegar no final do ano, você está lendo lá 1 hora por dia talvez. Amém? O segundo ponto que eu quero colocar é conhecimento de Deus. Nós precisamos ter destaque no conhecimento de Deus. Voltando lá para 2 Coríntios 8:7, vai falar que nós devemos ter o conhecimento de Deus. Fala ali, ó. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra e no conhecimento. Eu quero falar dessa questão do conhecimento de Deus. Para tanto, nós vamos ler 2 Pedro capítulo 1, do 2 ao 4. Estão todos aí comigo, meus queridos? Todo mundo aí está quietinho, está atencioso, né? Isso é bom, mas você precisa entender aquilo que nós estamos falando. Estamos falando de que nós precisamos ser cristão em destaque. E nos destacar também em conhecer a Deus. 2 Pedro 1, do 2 ao 4, diz assim: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Você já tinha lido esse versículo? Esses versículos? Amados, veja que tremendo esse versículo. Fala até de algo que está muito comum no mundo e comum no Brasil, que é a corrupção. No final ele diz, se você conhece a Deus, ele disse, graça e paz seja multiplicada. E diz que a palavra de Deus serve para nós fugirmos da corrupção. O cristão, ele precisa se destacar em saber quem Deus é e também das promessas que Deus tem para a sua vida. Se você não souber, se você não conhecer Deus, você não sabe as promessas
que tem para a sua vida. Então nós precisamos conhecer Deus. E como que nós conhecemos Deus? Através da palavra, através da intimidade com Ele, em oração. É assim que nós vamos conhecer a Deus. Ele diz que aqui tem promessas para as nossas vidas. Então precisamos ler a palavra de Deus para conhecer a Deus, para saber e acessar as promessas existentes para as nossas vidas. Amém? Amados, não apenas, eu falo isso, não apenas conhecer Deus de ouvir falar. Nós não devemos apenas conhecer a Deus de ouvir falar, nós precisamos ter as nossas experiências. Eu e você precisamos ter experiência com o Senhor. Nós devemos ter a experiência com Deus. Não conhecer a Deus porque o seu líder fala, porque o pastor fala. Conhecer a Deus dessa forma não adianta, meus amados, você pode ser enganado. Você precisa conhecer a Deus porque você tem intimidade com Ele. Você precisa conhecer a Deus porque você lê a palavra de Deus. É por isso que nós devemos conhecer a Deus, não só de ouvir falar. Assim como Jó. Jó teve um tempo que ele falou que ele via Deus de ouvir falar. Agora meus olhos te veem. E como que ele poderia ter visto Deus? Porque ele tinha intimidade com Deus, ele tinha intimidade com o Senhor. Conhecer a Deus, não apenas de ouvir falar. Não conhecer a Deus, o Deus do líder, o Deus do pastor, o Deus do vizinho, não, o seu Deus. Porque você lê a palavra de Deus, porque você tem intimidade com Deus. É esse Deus que nós precisamos conhecer, e é esse cristão que nós devemos ser o destaque. Amém, meus queridos? Vocês estão comigo? Precisamos nos destacar em conhecer a Deus, né? Por que você está aqui no culto hoje? Talvez você diga, para receber uma bênção. Amados, não apenas para receber uma bênção, embora isso normalmente aconteça. Você está no culto é para entender melhor o Senhor, para conhecer melhor o Senhor, para saber aquilo que o Senhor Deus tem para as suas vidas, saber da verdade que Ele é. Amém? E para você ter uma vida de paz também. Amados, não podemos aceitar que cristãos vivam uma vida totalmente atribulada, sem paz nenhuma. Não pode acontecer isso, amados. Não dá para admitir essas coisas. O cristão, ele tem que ter paz. E nós temos paz quando nós conhecemos ao Senhor. Quando nós conhecemos Ele, não somente de ouvir falar, mas quando nós conhecemos Ele, de estar junto dEle, de ter tempo com Ele, de conhecer aquilo que Ele deixou escrito para nós. Voltando para esse texto de 2 Pedro 1, do 2 ao 4, eu só quero rapidamente colocar aqui alguns pontinhos ou algumas palavras que Paulo deixou. Ele diz que a graça, se você conhece a Deus, a graça e a paz se multiplica. Graça e paz lhe sejam multiplicadas, meus queridos. Graça e paz, quando temos plena compreensão do conhecimento de Deus. Outra coisa, recebemos tudo. O texto diz que nós já recebemos tudo que nós necessitamos para a vida. Amém? Nós já recebemos tudo. E por que nós não temos tudo? Falta conhecimento da palavra de Deus. Aqui diz que mostra as preciosas promessas. A palavra de Deus, quando nós vamos conhecer a Deus, Ele nos mostra as preciosas promessas. Diz que nós participamos da natureza divina. E por último, diz que nós podemos fugir da corrupção que a cobiça gera sobre nós. Fugimos da corrupção. É interessante isso, não era muito interessante que, penso eu, né? Não o Senhor, que um político ele deveria conhecer a palavra de Deus, e daí ele talvez não iria se corromper. A palavra de Deus está falando isso. Se você conhece, você foge da corrupção. Não devia ter uma lei aí para... você quer ser político? Sim, então você vai
vai passar por um seminário, por uma prova, que você conhece a palavra de Deus. Creio que nós viveríamos muito melhor, e os políticos também. Precisamos aprender mais sobre quem Deus é e quem eu sou em Deus. Só aprendo isso tendo conhecimento de Deus, estando com Deus. O verdadeiro conhecimento vem da revelação do Espírito Santo. Dá para colocar Efésios 3, do 3 ao 5. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Meus queridos, que texto maravilhoso. Nós conhecemos a revelação de Cristo. Nós podemos saber a revelação da palavra de Deus quando nós conhecemos a Deus. Ao ler através da revelação do Espírito Santo, entenderemos os mistérios de Deus. Não sei você, mas eu sou muito curioso no que diz respeito à palavra de Deus. Existem algumas coisas que não tem como eu ainda entender, né? Eu creio que eu nem vou conseguir entender tudo. Mas aqui diz que se você quer conhecer os mistérios de Deus, conheça a Deus primeiro. E daí Ele te mostrará, o Espírito Santo te mostrará, através das palavras, através da palavra, os mistérios de Deus que estão escondidos em Cristo. Tenha curiosidade de conhecer mais a Deus. Tenha curiosidade de conhecer os mistérios de Deus. Agora eu quero falar no último ponto, demorado talvez um pouquinho mais, que nós precisamos ser destaque na fé. Amém? Fé, meus queridos. Precisamos ter fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Amados, fé, ela é a prova daquilo que nós não vemos. Se você vê algo, isso não é fé. Fé é a prova daquilo que nós não vemos. Ter fé quando tudo vai bem é muito fácil. É muito fácil nós falarmos que Deus é bom, falarmos várias coisas, termos bastante fé quando as coisas vão tudo bem. Mas nós precisamos ter fé quando existem problemas, quando existem situações adversas também nas nossas vidas. Precisamos ter fé nas circunstâncias adversas. Ah, meu marido está com problema. Ah, minha esposa, eu estou com problema no casamento, coisa e tal. Tenha fé. É nesse momento que você precisa de fé. Ter fé quando o casamento está um mar de rosa, amados, é muito tranquilo. Precisamos ter fé nas outras situações. Que nós temos um irmão que está com uma pedrinha aí, umas pedrinhas aí, nos lugares aí que não deveria, né? Precisa ter fé nesses momentos. Precisa ter fé nesses momentos. E Paulo aqui ele fala que nós devemos ser destaque também nesta fé. É isso que ele recomenda. Fé nas circunstâncias adversas. Nós necessitamos ter fé, convicção na palavra de Deus. Você lê a palavra de Deus e aquilo que está escrito é para nós. Você precisa ter essa convicção daquilo que está escrito e ter fé na palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia não é apenas um livro comum. Eu creio que você também, né, pensa dessa forma. A Bíblia não é um livro comum. Nós temos que crer que a Bíblia contém as promessas de Deus para as nossas vidas. Temos que crer que a Bíblia é o manual para nós seguirmos. É o manual lá dos portugueses, né? Mas é o manual para nós seguirmos, amados. Ele indica onde nós devemos chegar, onde nós devemos caminhar. Leia a palavra de Deus e tenha fé. Precisamos de fé. Se você duvida
da palavra de Deus, preste atenção, se você duvida da palavra de Deus, a sua vida não tem sentido, porque o ateu, ele também duvida. O ateu duvida da palavra de Deus, ele não crê. Então não tem sentido se você duvida da palavra de Deus. Esses tempos eu ouvi uma frase, ou li, não sei, que diz assim: se você tem um problema com a Bíblia, se você tem um problema com a Bíblia, estou falando de fé na palavra de Deus, se você tem um problema com a Bíblia, você tem um problema, não a Bíblia. Se você tem um problema com a Bíblia, é você que tem um problema, não a Bíblia. Por isso, precisamos fé na palavra de Deus, fé na Bíblia, fé naquilo que está contido na palavra do Senhor. Precisamos nos basear naquilo que o Senhor Jesus fez por nós, naquilo que o Senhor Jesus tem ensinado também ali nos Evangelhos. Nós sabemos que o Antigo Testamento ele é sombra e sempre aponta para o Senhor Jesus. Quando você ler a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, você olhando para Cristo, vê onde que eu posso ver Cristo aqui nessa palavra. Precisamos entender esta palavra e ter fé, amém, meus queridos? A palavra de Deus diz que eu criei, por isso falei. Então eu creio, por isso eu falo, eu creio, por isso eu declaro. Para ativar cada dia mais a nossa fé, nós precisamos declarar a palavra de Deus, declarar aquilo que eu entendo que é para mim. Precisamos ter isso. Precisamos nos basear naquilo que Jesus deixou para nós, daquilo que Jesus já fez por nós ali na cruz do Calvário. Fé na morte de Cristo, precisamos ter fé na morte de Cristo para a nossa justificação. Nós já fomos justificados em Cristo, então nós precisamos ter fé que nós fomos justificados. Muitas vezes nós temos fé para uma cura de uma dor de cabeça, de uma gripe, mas muitas vezes você não tem fé que você é salvo. Principalmente as pessoas novas, quando chegam na igreja, a gente diz: você só apenas confessa Jesus como Senhor e Salvador, que você está salvo, porque a fé é pela graça de Deus, e muitas vezes ela não acredita nisso. Ela não tem fé para isso, mas nós precisamos entender isso, amém? Fé para justificação. Todo o meu passado, todo o teu passado, ele já foi justificado, meus amados. Ele já foi justificado. Agora eu quero falar de 3 posições, cadeiras que nós vivemos. Eu já falei isso no grupo familiar uma vez, e eu quero dar crédito a isso, ao Pio. Pastor Pio ministrou isso uns tempos atrás. E faz um mês talvez eu falei no nosso grupo familiar um pouquinho, e eu quero fazer essa analogia das 3 posições referente à fé. Para isso eu precisaria de 3 voluntários. Eu tenho os 3 cartazes aqui, tem 3 voluntários aí, preciso um para cada cartaz desse aqui. Podem pegar cada um. Tem um bonito aí. Aí. Obrigado. Amém, meus queridos? Essa é a analogia. Eu quero fazer aqui uma analogia para a gente entender e falar dessas 3 posições que normalmente nós temos quando falamos de fé. Tem a fé. Quem é a fé aí? Eita, cor bonita. Fé, esperança e dúvida. Normalmente, quando se trata de fé, nós vivemos dentro de uma dessas 3 posições. Agora eu vou ler aqui mais ou menos o que é a fé. Fé, nós lemos lá em Hebreus 11, fé é certeza, é prova das coisas que não vemos. Então, fé é para agora. Quando você diz: eu creio que eu serei curado, eu vou ser curado, você não está tendo fé. Você está tendo esperança, porque você diz que ainda vai ser curado. Então é futuro. Fé é agora, é presente. Hoje é culto de curas e milagres. Se você precisa de uma cura, de um milagre, de uma libertação, se você quer ser curado hoje,
Você precisa exercitar essa posição da fé. É para agora, mas eu estou com dor. É para agora, é fé. Ah não, eu creio que eu vou ser curado. Amanhã eu vou estar curado. Daí você está tendo esperança. É diferente. Amém, meus queridos? Precisamos entender essas posições da fé. Eu sempre digo, eu vou ter uma casa na praia. Então eu estou tendo uma esperança. Se eu não tenho, mas se eu digo, eu tenho uma casa na praia, é para agora. Estou declarando que isto já é meu. E nós precisamos entender isso sobre a fé. Está muito difícil de entender, não? Está tranquilo? Amém? Então, fé, eu apenas declaro, creio e descanso. Eu declaro, eu creio e descanso. Pronto. Eu estou curado. O que eu faço? Declaro, creio e descanso. A semana passada o pastor Roberto falou bastante de descanso e falou de descanso em tempestade. Então, eu creio, eu declaro e eu descanso. Eu digo, eu tenho saúde perfeita. É para o presente. Esperança, como eu falei, eu creio que serei curado. Eu creio que um dia eu vou fazer uma viagem para Nova York. Esperança. É mais para frente, é futuro. Precisamos aprender a viver o dia de hoje. Precisamos aprender sobre fé, a viver o dia de hoje. Amém, meus queridos? Esperança é bom, meus amados. Não é ruim esperança. Tem até um ditado que diz que a esperança é a última que morre, né? Esperança é bom. Mas nós devemos ter esperança para a vinda do Senhor Jesus, para a ressurreição do Senhor Jesus, e daí nós iremos com eles. Essa é uma esperança boa que nós temos. Mas quando se trata de fé, é melhor crer e receber e agradecer. Agora, não para depois. E aqui está a dúvida. A dúvida é quando você fica no meio termo. Nós estamos aqui declarando palavras e você diz, será que é isso mesmo? Você já não recebeu. Você não está tendo nem esperança e não está tendo nem fé. Será que é isso? Muitas vezes nós viemos aqui e declaramos umas palavras, ou você ouve alguma coisa sobre a sua vida e você, não é bem assim. Não é bem assim. Então você está duvidando. E a dúvida, ela é inimiga da fé. Amém, meus queridos? Dúvida é inimiga da fé. Esperança é esperar que Deus fará. Anote aí. Esperança é esperar que Deus fará. Fé é crer que Deus já fez. Esperança é esperar que Deus fará. Fé é crer que Deus já fez. Esperança é crer que um dia eu serei. Fé é crer que eu já sou. Amém? Fé é crer que eu já sou. Dúvida não é crer e nem ter esperança. Dúvida é não crer e nem ter esperança. Obrigado aí, meus queridos. Eu quero encerrar com um texto para nós encerrar e depois estar orando por você. Obrigado. Obrigado pela fé, pela esperança e pela dúvida. Quero ler um texto de Mateus capítulo 14, do 25 a 32. Presta atenção. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Amados, veja que interessante, né? Pedro, ele teve fé, teve esperança ou ele teve dúvida? O que Pedro teve? Vamos dar uma olhadinha nisso. Mas como nós lemos ali, meus queridos, no versículo 28, Pedro diz,
se és tu. Quando ele diz, aparentemente ele estava vendo um fantasma, né? Mas na realidade era Jesus que está ali. E quando ele diz, se és tu, o que acontece com Pedro? Ele duvida. É neste momento que Pedro duvida, e é neste momento, se a gente perceber, que ele começa a afundar. Jesus disse, sou eu, Pedro. E Pedro não creu. Pedro duvidou, por isso que ele afundou. Amados, em nossas vidas, né, algumas vezes nós temos muita fé, em outras nós temos esperança, e em outras nós duvidamos. Eu creio que é normal isso, mas nós estamos aprendendo a respeito dessas três posições. Nós também devemos nos posicionar, amém? E o Senhor, Ele diz que é tempo de ter fé, é tempo de declarar a palavra, conjugar o verbo no presente, é para hoje, amém? Pedro precisava ter saído do barco? Não precisava. Ele foi lá, não sei se é de teimoso ou o que foi, mas chegou um determinado momento, ele disse, Senhor, se és tu, e quando ele disse, se és tu, ele está duvidando, e por isso que ele afunda. Muitas vezes nós dizemos, será? É isso mesmo? És tu, Senhor? E nós afundamos. Pedro não precisava sair do barco. Quando declaramos a palavra de fé, nós não corremos risco. Pedro, ele não declarou a palavra de fé. Pedro, ele declarou a palavra de dúvida. E por ele declarar a palavra de dúvida e dizer, Senhor, és tu, ele não correu o risco de morrer afogado. Talvez não morreria, sabia nadar, era pescador, né? Mas ele correu o risco. Mas nós não precisamos correr risco quando nós declaramos a palavra de fé. Amém? As posições que nós falamos, fé, sabendo quem você é, esperança, sabendo quem você será, dúvida, sabendo que você não é. Precisamos ser um cristão de destaque, nos destacar no conhecimento de Deus, na palavra e na fé. Amém, meus queridos?